Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a aula 7, voltada para o curso de Cálculo 1 na Física, tá? Bem pessoal, antes de nós iniciarmos essa aula 7, né, desse curso, né, que é dedicado aí a aqueles que têm, né, dúvidas e dificuldades aí na física, né, que estão adentrando aí ao curso, né? Eu gostaria que vocês se inscrevessem, né, no canal, né? E isso nos ajuda bastante aí e é motivacional também, tá certo? Então hoje nessa aula, na aula 7, vamos falar das funções e derivadas seno e cosseno, tá? Bem, indo adiante, né? Então nós vamos direto ao ponto, né? Então, essa aula 7, né? Nós vamos ver basicamente, falaremos sobre derivada das funções trigonométricas, os gráficos e os exemplos na física, tá? Então, aplicações na física, né? Os tipos de funções seno e cosseno descritas na física são, né? Então, você tem um sistema, né, chamado massa-mola na horizontal, né? Então, um bloco de massa m e uma constante elástica k. E aí você quer determinar, né, sem atrito, claro, né, essa oscilação vai ocorrer totalmente na horizontal, sem atrito. E aí você quer determinar qual é a posição desse bloco com o passar do tempo. Então você pode mostrar, né, que a posição em função do tempo é dada por uma equação exatamente como essa, né, onde x0 é a posição inicial do bloco, v0 é a velocidade dele inicial e ômega 0 é a frequência angular, né? É a raiz quadrada da constante elástica sobre a sua massa, né? E t é o tempo. E as funções cosseno e seno aparecem, né, nesse tipo de aplicação na física, chamado sistema massa-mola na horizontal. Perfeito? Um outro sistema interessante na física também é o sistema de pêndulo simples, né, onde você tem um fio amarrado num teto, por exemplo, e ele está atrelado a uma massa m e esse fio tem comprimento L. E esse sistema está sujeito a um campo gravitacional G. Então você desloca lateralmente um certo ângulo θ, esse objeto de massa m, e solta ele desse ângulo. Claro, para pequenos ângulos, para ângulos muito menores do que 10 graus, esse sistema, claro, sem atrito, ele obedece uma função, né? O ângulo com o passar do tempo obedece uma função do tipo cosseno, ou uma combinação entre seno e cosseno, né? E aí você pode mostrar, né, que a parte do seno ela vai a zero, né, que a velocidade inicial é zero, quando você vai soltar o pêndulo. Agora, se você empurrar esse pêndulo, aí vai ter um termo de seno também. Então, a solução para esse caso é que você solta o pêndulo numa posição inicial θ0, é dado somente com a função cosseno, raiz quadrada de G sobre L. G sobre L, raiz quadrada de G sobre L é a frequência angular desse movimento. E t é o tempo. Então, de novo, aparece a função cosseno. Então, perceba que tanto esse sistema, né, ele oscila aqui horizontalmente, já esse oscila, né, no plano de oscilação, né? Então, se você soltar ele em um certo ângulo muito pequeno, muito menor que 10, esse sistema vai e volta sem atrito, né? Isso é um movimento cíclico. Então, todos esses dois exemplos, né, de aplicações na física são denominados como sistema MHS, né, o movimento harmônico simples, onde você tem o tipo de oscilação mais simples que existe na física, né, na natureza, né, sem atrito, tudo bonito, né, então é dado pelas funções seno e cosseno, perfeito? O movimento de um relógio, né, então se você marcar, por exemplo, 9h35, né? Depois de 24 horas depois, o ponteiro volta para o mesmo lugar. Então, é um sistema periódico, né? Esse sistema periódico, onde você sai de um ponto e depois de um certo tempo volta para o mesmo lugar, também pode ser descrito por funções periódicas, que são as funções seno e cosseno. Tá? O movimento aqui angular do ponteiro, né? Aqui um outro exemplo bem interessante é o movimento da Terra em torno do Sol, né, que é basicamente um círculo, né? Claro, o Sol deveria estar mais aqui no centro, né? Me perdoe aqui o desenho.
o Sol, a Terra aqui e a Lua. Então, o movimento da Terra em torno do Sol, o movimento de translação, depois de um ano, né, ele volta para o mesmo lugar, a Terra, né, basicamente. E o movimento da Lua em torno da Terra, depois, né, de um mês, basicamente, que são as fases da Lua, né, 28 dias ali aproximadamente. Depois de um mês, a Lua volta para a mesma posição. Então, esses movimentos são cíclicos, né, repetitivos. Né. Depois de um certo tempo, que é o chamado período, o sistema volta a se posicionar na configuração inicial. Então, esses sistemas repetitivos, né, onde ocorre depois de um certo tempo, que é o período, ele volta para o mesmo lugar ou aproximadamente, podem ser descritos por funções periódicas do tipo seno e cosseno. Tá certo? Um outro exemplo de aplicação na física, você tem aqui o chamado, as figuras de Sajous, né, que são figuras geradas, né, quando você tem, imagine que você tem uma membrana esticada, né, tipo um balão, né, na tampa de uma garrafa, né, ou no fundo de uma garrafa cortada. E aí você pega e posiciona um laser nesse ponto e você fala na outra extremidade da garrafa. Esse balão, né, quando você fala, essa membrana do balão vai vibrar, né? Então, se você pegar um ponto dessa membrana e jogar um feixe de laser, a projeção na parede vai ser esses movimentos aqui em azul e vermelho desse ponto. Ou seja, há realmente um acoplamento entre os eixos X e o eixo Y. Cada eixo desse, né, ele é descrito por uma função do tipo seno ou cosseno. E aí esse ponto ele está entrelaçado. Quando esse ponto ele passa, quando você fala, gera uma onda sonora, esse ponto vibra sobre essa membrana, né, do balão, sobre essa superfície. E esse ponto vai descrever essas trajetórias em azul ou vermelho. E aí é um sistema bem interessante, né, um acoplamento na perpendicular, né, do ponto. E aí você pode, né, descrevê-lo, esse tipo de movimento dessa membrana num dado ponto, né, sobre essa superfície, sobre essa membrana, no caso do balão, como funções do tipo seno e cosseno. Então essas figuras bonitas, azul e vermelha, são chamadas de figuras de Sajous. Tá? Um outro sistema, agora saindo de oscilante agora para um sistema elétrico, se você tem um circuito com um indutor L e um capacitor C, você pode mostrar que a equação, né, gerada para carga, né, com o passar do tempo, obedece uma função do tipo seno e cosseno, exatamente parecida, né, com a solução em vermelho aqui do sistema massa-mola na horizontal. Perfeito? Então, todos esses sistemas, esses exemplos que foram dados aqui, tantos outros, podem ser descritos por funções do tipo seno ou cosseno, ou ambas. Tá certo? Então, essa função é muito importante na física e nós vamos agora estudar suas funções e gráficos. Então, a função seno, né, ela é dada aqui pela função sin, né, seno de x, e a função cosseno, né, a vermelha seno e a curva azul é cosseno. Então, perceba aqui no gráfico, né, y em função de x. A função azul, né, é a função cosseno. Perceba que ela, depois de um certo tempo, igual a 2π, né, depois de 2π, ela volta para o mesmo lugar. Olha. Então, depois de uma posição de um tempo, 2π, a função cosseno, ela atinge o valor exatamente inicial aqui, quando x for zero, né? Uma posição inicial. Então, e essa oscilação e essa função ela é limitada. O máximo dela é 1 e o valor mínimo é menos 1, né? Então, o valor 1 é quando a função é em x igual a zero, né, o cosseno, e ela é menos 1 quando o x for igual a π, tá? E ela é nula, desculpa, ela é nula para π sobre 2, 3π sobre 2. E em 2π ela volta a estabelecer o mesmo valor inicialmente, ou seja, vale 1. Então, depois de um certo tempo, que é exatamente o período aqui é 2π, ela volta para o mesmo lugar inicial. A função seno é idêntica, né? Ela difere da função cosseno por uma fase de π sobre 2, tá? Então, a função seno, ela atinge aqui em x igual a zero, ela é nula, e depois de 2π, ela volta a atingir o mesmo mínimo aqui, o mesmo valor
inicial, né? Então, a função seno de x igual a zero é zero, a função seno de π é nula e seno de 2π também. E ela também é uma função limitada, ela atinge valores máximo. Ela atinge o valor máximo aqui em π sobre 2, olha, que vale 1, a curva vermelha. E em 3π sobre 2 ela vale menos 1. Então é uma função que oscila desde o menos infinito até o mais infinito, desculpa, limitada de menos 1, o valor mínimo, e o valor máximo 1. E ela tem um período de 2π. Tanto a função seno quanto a função cosseno satisfazem essas mesmas características, tá certo? Então vamos lá. Então agora nós vamos para a parte de derivadas. Então as derivadas, né, vamos mostrar aqui como é que você determina a derivada do seno e do cosseno. Então vamos começar com a função seno. Então digamos que eu tenho uma função f de t igual a seno de t, equação 1. Eu vou calcular a derivada, ou seja, eu vou calcular esse limite dado por a equação 2. E aí o f', né, a representação de derivada, vai ser limite quando o ΔT tende a zero. Então, onde tem a função t, eu vou trocar por t mais ΔT, ou seja, bem aqui. Menos o valor da função, que é seno de t sobre ΔT. Vou abrir esse seno aqui num seno da soma. Desculpa. Então, o seno da soma é seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Aqui. E aí o que é interessante notar é que eu quero gerar aqui nesse limite um limite fundamental, né, que é o limite do tipo seno de u sobre u, né? E aqui não está aparecendo ainda, né? Aparece um seno aqui, uma soma, então eu vou abrir aqui exatamente esse lado. E aí no final das contas eu vou ter esses dois termos menos esse terceiro termo aqui, que é o seno de t no numerador. Então o que é interessante notar é que tanto esses dois termos de cima, né? Claro, com esse aqui aberto, que nem está explícito na equação 4, ele pode ser reescrito como sendo 2 vezes o seno de ΔT sobre 2, cosseno de 2t mais ΔT sobre 2. E como é que eu posso enxergar isso? Eu vou ter que abrir essa equação. Então, se você abrir aqui o cosseno aqui, ó, você vai abrir aqui o cosseno da soma, né? Esse 2 divide aqui e aqui. Então, vai ficar o cosseno de t mais o cosseno de ΔT sobre 2. Quando você abrir o cosseno aqui, você vai ter, né, cosseno do primeiro, cosseno do segundo, né? Menos o seno do primeiro, o seno do segundo. E aí, quando você fizer isso e multiplicar por esse seno de ΔT sobre 2, o que você vai obter é dado pela equação aqui 5, né? E aí, de novo, você vai usar aqui exatamente a relação, né, do cosseno duplo do tempo, né? Então, esse seno de ΔT sobre 2 ao quadrado, eu posso escrever ele como sendo um cosseno de ΔT, ou seja, o cosseno de 2 vezes ΔT sobre 2, ou seja, o cosseno duplo, né, desse argumento. E aí você utiliza, né, essa relação aqui 2 vezes esse cidadão é 1 menos o cosseno de ΔT. E aí você substitui tudo, né, então você vai ter exatamente, né, quando eu substituir, você vai obter exatamente esse numerador inteiro, ou seja, esses dois termos menos o seno de t aqui, né? E aí você pode pegar essa equação 5 e substituir no numerador. Então, quando você faz isso, né, substituindo tudo na equação 3, aqui, ó, você vai obter que a f' é o limite quando ΔT, 2 vezes o seno de ΔT, cosseno desse termo, ΔT. E aí passe 2 para cá, para o denominador de ΔT, e esse 2 divide tanto aqui quanto aqui. Então vai dar cosseno de t mais ΔT sobre 2. E aí o limite de ΔT de toda essa expressão, do produto dessas duas funções, né, eu posso escrever como sendo o limite do produto, o limite do primeiro, né, ΔT tende a zero de seno de ΔT sobre 2 dividido por ΔT sobre 2, vezes o limite do cosseno de t mais ΔT. Esse limite seno ΔT sobre 2 dividido por ΔT sobre 2 é um limite fundamental, ele vale 1, né, pela regra de L'Hopital. E aí o que sobra no limite, se esse termo aqui é 1, quando ΔT tende a zero, esse termo vai a zero, fica somente o cosseno de t. Ou seja,
a derivada da função seno é a função cosseno, aqui dada por 8. E aí você vai fazer a mesma análise para o cosseno. Então a função, de novo, calcula a derivada, você vai ter que calcular aqui essa diferença, vai abrir esse cosseno no cosseno da soma, exatamente dado por equação 11, e aí você pode reescrever esses dois termos e esse como 2 vezes o seno desse termo, seno desse argumento, exatamente como foi feita para a função seno, só que tem um sinal de menos, e aqui no lugar do cosseno é um seno. Olha aqui. E aí você vai abrir esse seno da soma aqui e vai conseguir enxergar esses dois termos e mais o terceiro no numerador. E aí você vai pegar esse resultado 12 e vai substituir em 10. Quando você fizer isso, a derivada da função é o limite quando vai dar um sinal de menos. Esse 2 vem aqui para o denominador de ΔT. Fica seno de ΔT sobre 2, ΔT sobre 2. De novo, o limite fundamental, isso dá 1. No limite, quando ΔT tende a zero no seno, esse primeiro e o segundo termo vai dar zero, fica somente seno de t com o sinal de menos. Ou seja, a derivada da função cosseno é menos seno. Tá? Então perceba, quando você deriva a função seno, vai dar cosseno. E quando você deriva a função cosseno, dá menos seno. Ou seja, a variação de uma das funções recai na outra, a menos de um sinal. Né? Então isso é uma propriedade bem interessante. Né? Então, nessas duas demonstrações das derivadas das funções seno e cosseno, é fundamental você conhecer o limite dado por limite quando u tende a zero do seno de u sobre u. Você pode aplicar no orbital e o resultado disso aqui é 1. Tá certo? Então, espero que todos tenham gostado. Espero que você também faça sua inscrição no canal, né? Compartilha. E essa ação já vai estar ajudando bastante aí o nosso trabalho. Perfeito? Até mais e bons estudos, pessoal!